Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Estamos falando de obras literárias. Como vocês sabem, a gente tem uns especiais que falam especificamente das obras que caem nos principais vestibulares. Estamos falando aqui das obras da FUVEST e vamos falar de uma obra que é a do Guimarães Rosa, Sagarana, que agora está na lista. E aí vamos falar um pouco, como vocês sabem, eu falo sempre da obra, do contexto da obra, eu falo de como que essa obra está contextualizada, alguns detalhes. Essa obra vai ser um pouquinho diferente, eu vou explicar por quê, tá, gente? Bem, vamos lá. Fala um pouco do Guimarães Rosa. Ele nasceu em 1908 e faleceu em 1967. Ele é médico, se não me engano ele é mineiro. Ele é médico, ele é diplomata, então ele mora em vários países, ele faz atividades diplomáticas no mundo inteiro pelo Brasil, em o nome do Brasil. Ele é um autor também modernista de terceira fase, que é a fase, vamos dizer assim, mais transcendental, mais madura do modernismo, né? E a obra dele é vastíssima e riquíssima, porque ele é um dos maiores neologistas, ele cria palavras justamente, porque como ele falava mais de 10 idiomas, gente, o cara era um suprassumo, ele era um gênio. Ele falava mais de 10 idiomas, então ele misturava, mesmo para falar deste homem do povo, esse homem do sertão, seja mineiro, goiano, sei lá, esse homem do centro do Brasil, ele criava palavras, então ele pegava radicais, sei lá, grego, misturava com sânscrito, com alemão, enfim, ele era um gênio. E é interessante que apesar de ser um neologismo, a gente lê, a gente tá tão bem inserida essa palavra que parece que ela é mesmo dessa pessoa do sertão, enfim, parece que tem tudo a ver, parece até que a gente conhece a palavra, então é uma característica riquíssima dele. Das obras que a gente tem dele, nós temos Magma, Sagarana, que é a segunda obra publicada 10 anos depois, com o vaqueiro Mariano, Corpo de Baile, Noites do Sertão, Grande Sertão Veredas, também uma grandíssima obra, até virou novela. Primeiras Histórias, que da obra dele, junto com Sagarana, são os meus favoritos, porque tem contos maravilhosos. Campo Geral, Tutameia, Terceiras Histórias, também muito bom. Estas Histórias é póstumo. Ave, Palavra, póstumo. E em 2011, também Antes das Primeiras Histórias, que é um outro póstumo. Muito interessante também esse livro. Contexto da obra, ela foi publicada em 1947. Pensar em contexto mundial, né? 2 anos depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois que acabou. Então aí tá começando, tá nascendo a Guerra Fria, né, entre russos e americanos. É uma obra que tem diversos contos, né, e é uma obra dividida em 9 partes, portanto são 9 contos aqui, tá? Vou falar como é que eu estruturei essa aula de hoje. Eu vou falar a história de cada conto, tá? Já tá ali dentro as personagens, o enredo, e dali a gente vai inferindo o que pode sair ou não dali, tá? Qual é a temática e tudo mais. E aí esse lance a gente vai fazer junto, tá? Então vamos começar. Primeiro conto, Burrinho Pedrez, né? Ele é um burrinho, que eu escrevi errado, escrevi burriho, né? Um burrinho que acompanha uma comitiva de vaqueiros em seus cavalos para levar uma boiada. Então, eu coloquei bem curtinho para ficar fácil de vocês assimilarem, mas o lance era assim. Tem uma fazenda gigantesca, e aí o dono da fazenda, que tinha uma boiada gigantesca, falou para os vaqueiros, pegou os vaqueiros mais experientes, falou, gente, pega os seus cavalos e vão levar os bois lá para não sei aonde. Vocês venderam a cabeça de gato, o que foi, mas mandaram os bois embora. E aí o burrinho vai junto. Mas, tadinho, ele é ridicularizado, porque os outros cavalos são chiquérrimos, de raça, nananã. E eles conseguem, na ida, na volta, teve uma cheia, choveu muito, teve uma tempestade, uma desgraceira, e aí os rios enchem. Nessa cheia, ele é o único que sobrevive dos animais, né? Então, aí a gente vê essa questão da sobrevivência e de que não adianta ser de raça elevada e superior, porque às vezes é o talento ali, as suas características intrínsecas que fazem a diferença, basicamente, tá? Então, esse é o conto do Burrinho Pedrez, eu gosto muito dele. O outro conto, que é A Volta do Marido Pródigo, hilário isso aí, traços biográficos de Lalino Salatiel. Eu gosto muito dos contos do Guimarães, porque assim, tem uma coisa que depois a gente vai comentar no final, né, que são os temas universais, todo mundo entende, todo mundo saca.
E é engraçado, né? Porque o próprio nome é A Volta do Marido Pródigo, né? E a gente vai entender por quê. O Lalilo, ele deixa a esposa, acho que é Maria Rita, ele deixa a Maria Rita porque ele tem umas fantasias loucas, ele junta dinheiro até pra isso, porque ele quer ter aventuras amorosas no Rio de Janeiro. A pessoa fez isso na cabeça, gente, é lado. Ele fez isso na cabeça, porque ele quer ir pro Rio pra realizar as fantasias sexuais amorosas dele, sei lá o quê. E aí ele larga a esposa e vai pro Rio de Janeiro, né, realizar essas fantasias, né, essas aventuras malucas dele. Só que lá ele gasta tudo e não tem mais trabalho, aí ele volta pra Minas, né, encontra a esposa com outro, acho que o Ramiro, encontra a mulher com outro cara, e aí ele volta, se envolve em lutas políticas, tals, e aí depois, no final, ele até recupera o perdão da mulher dele, recupera a mulher, esse Ramiro aí que ela tá saindo com ele também, ele é político também, então acho que por causa dessa coisa, né, da mulher tá com cara político, ele entra nessa questão das lutas políticas, e é interessante porque é marido pródigo, né, tem, na verdade, quem não conhece, tem um conto na Bíblia do filho pródigo, né, que é um filho que vai embora, depois ele volta, né, que aí vem aquela frase, um bom filho a casa torna, e aí no caso não é filho pródigo, é marido pródigo, então é muito engraçado, eu gosto muito, e justamente tem essa questão, né, desse exílio, né, ele vai pro Rio e realiza as loucuras dele e claro, o dinheiro acaba, ele vê que aquilo não é a vida dele, ele volta e vai ter que reconstruir essa vida de novo, né, então basicamente esse conto se resume assim. No 3, eu conto 3, terceiro conto, Sarapalha, né, que é outro engraçadíssimo. Gente, eu gosto dos contos Sagarana, são mais, tem esse cunho mais divertido, pelo menos pra mim, né, eu acho mais interessante. Os das primeiras histórias, tem umas pegadas mais sérias, mais, assim, transcendentais, a terceira margem do rio e tal, né, então vale a pena, quem nunca leu Guimarães, lê as primeiras histórias também, que é bem interessante. Tem 2 primos, o Ribeiro e o Argemiro. Eles vivem isolados por terem malária, né? Então, quem tem certas doenças fica lá isolado numa montanha, lá na casinha, no interior de Minas Gerais. O Ribeiro, aí tá lá, né? Imagina, os 2 primos, os 2 doentes, aquela desgraceira toda. Aí o Ribeiro confessa, né, pro Argemiro, fala, Argemiro, vou te falar que a maior desgraceira da minha vida foi a minha mulher, acho que é a Luísa, Maria Luísa, Luzia, sei lá, me largar. Foi a maior dor da minha vida, foi a mulher me largar, né? Que o maior abandono da vida dele foi da sua esposa, que isso foi o maior sofrimento da vida dele, não é nem a doença. Aí, nesse momento, tamo junto, tamo doente, vamos abrir o coração? O Argemiro fala, então, deixa eu falar um negócio pra você, primo. Eu gosto muito de sua esposa. Nossa, eu tenho um sentimento muito forte, eu gosto muito mesmo da sua esposa, tal, não sei o quê. E aí, tudo bem que às vezes estão beirando a morte, estão doentes pra caramba, tal, não sei o quê, mas aí é interessante porque o Argemiro tá nesse momento ingênuo, abre o coração, mas o Ribeiro fica pé da vida. O Ribeiro se sente traído. Como assim? Você amou a minha mulher, né? Eles não tiveram um caso. Na verdade, o Argemiro conta que teve um afeto, gostou da mulher do Ribeiro. O Ribeiro fica pé da vida, se decepciona, se sente traidaço, né? Uma segunda traição, né? Porque, tipo, você fala, gosta de você? Não, fala que gostou da mulher também, que abandonou. E aí ele o expulsa da casa dele, né? Que eles estavam ali doentes, né? Isolados. Então, esse é o conto também, eu acho também engraçado. Conto 4, o duelo, né? Tem um cara, Turíbio, ele flagra sua esposa com o Cassiano, que é um ex-militar. Cassiano Gomes, acho. Ele vai matar ela, né? Vai matá-la, vai executá-la. E nessa de executar a mulher, ele acaba matando o irmão do tal do Cassiano. E aí, por isso, ele foge. Porque ele viu que o negócio ficou pequeno pra ele. Ele falou, vou morrer. Então ele foge. O Cassiano, que é ex-militar, vai atrás, vai pegar ele até matá-lo. Só que aí ele sofre do coração. E aí ele para numa cidadezinha, o Cassiano para numa cidadezinha, porque sofre do coração, quase morre mesmo. No leito de morte, ele fala lá com o Timpim, né? É um nome composto, Timpim, não sei das quantas. Ele fala pro Timpim, cara, eu tô morrendo, eu tô no meu leito de morte, você me promete que vai matar esse sangue ruim que matou meu irmão, que é o Turíbio. Aí ele promete, tal, vingar o irmão do Cassiano, né? Que morre, né? E aí lá vai, aí o Turíbio fica sabendo que o Cassiano morreu,
Aí ele volta, aí ele passa, se não me engano, por essa cidade do Timpim, e o Timpim vai lá e mata e cumpre com o negócio, cumpre com a promessa e mata o Turíbio. Né? E aí você vê essa questão dos valores, da parceria, né? Da honra, né? Que isso no sertão é pesado, né? Tem o Minha Gente, né? Que o narrador, essa é muito engraçada também. O narrador, ele vai passar as férias do tio não sei o que lá, acho que tio Emílio. Aí ele chega lá, tem uma prima, que ele já tinha tido uns rabichos com a prima na infância. Aí ele se apaixona por essa prima e ele fala, nossa, agora ela tá disponível, também tô disponível, vamos ficar juntos, só que não. Essa prima, ó que danada, hein? Ela vai e faz ele se apaixonar pela amiga dela. Só que a amiga dela tá noiva do Ramiro. Aí, no meio disso tudo, ele tá interessado por uma, que depois essa daí faz ele ficar interessado por outra, e a outra que ele tá interessado é noiva. Aí ele se toca que ele é um jogador de xadrez, ele se toca que tem uma rainha ali manipulando ele, né? Que ele é um peão ali manipulado. Aí ele vai, porque ele se toca que a prima que ele tava afim, a primeira, queria o tal do Ramiro. Então se bota o narrador pra ficar com a amiga dela, o Ramiro fica disponível pra ficar com ela. Olha que rolo, gente, né? Só que aí tudo dá certo. No final tem 2 casamentos, tudo dá certo, mas é muito interessante essa trama, né? A malvadeza aí feminina, né? Essa articulação, né? Da rainha de xadrez. O conto 6, que é o de São Marcos, o personagem Zé fica cego. Ele passa pela casa do feiticeiro, tira um sarro do feiticeiro, e aí ele fica cego. Aí ele tem lá uma reza forte para São Marcos, ele reza para São Marcos, e tem... aí ele tem a sua visão recuperada quando ele vê o feiticeiro tirando de um boneco, assim, uma venda. E aí ele para de ser tão incrédulo, ele começa a acreditar não só no São Marcos, que é para quem ele reza, como também para as feitiçarias do feiticeiro do qual ele zombou, tá? Conto 7, corpo fechado. Manuel Fulô tem que duelar com Valente Targino, que diz querer dormir com a das Dores. Gente, é uma patifaria, né? O Manuel Fulô tava noivo da das Dores. Aí, antes dos dois casar, o tal do Targino, que é um valentão, sabe? Bad boy grande, deve ter 4x4, um armário, né? Aí ele chegou, gente, olha que desgraça, chegou pro Manuel Fulô e falou assim, não, vou ficar com a tua mulher, vou dormir com a tua mulher. Aí, nessa região aí, gente, ou você honra a honra da mulher, ou lascou tudo, ele ia dormir com ela. Aí ele vai lá, fala com o Antonico pra fechar o corpo dele, ele consegue, vai duelar lá com o Targino, todos os tiros pra cima dele não pegam ele consegue escapar, e aí com uma facadinha de nada ele mata lá o Targino e vira o valentão, ganha o duelo e vira o valentão. E também tem uma mulinha, burrinha, alguma coisa assim que o Manuel Fulô gostava muito. Tem a conversa de bois, que também é muito engraçado, que aí tem lá o recurso da personificação, né, que os animais são personificados, que eles conversam. O Tiãozinho vê sua mãe traindo seu pai acamado, né? Então o Tiãozinho tem um pai entravado na cama e ele vê a mãe traindo o pai com o tal do seu Agenor. Aí o pai morre. Aí o pai morre, a mãe casa com esse seu Agenor e o seu Agenor fala, você é seu padrasto, ok. Só que o Agenor ele é muito cruel com o menino e com os bois. E aí mostra os bois que estão puxando a carroça, organizando ali como que vão matar o Agenor. E eles combinam lá que viram, passam por cima de uma pedra, sei lá o que, a carroça vira toda, o Agenor morre. E o menino fica lá sem saber de nada, porque o menino não conversa com os bois, né? Os bois conversam entre si, né? Então aí tem o recurso da personificação. E tem a morte e a vez de Augusto Matraga. Augusto, ele é mal com a esposa, com a filha, gasta dinheiro à torta direita, não pagava salário de empregado, era mó desonesto. Não desonesto, assim, ele era um cretino, ele explorava as pessoas, não pagava nada. Aí um dia os empregados deram uma sova nele, espancaram ele. Aí ele pula de um penhasco assim, só que não morreu. Um casal de negros, isso é importante, porque são negros, né? Porque na época tinha preconceito, racismo, né? Cuida dele. Aí após essa recuperação dele, ele muda a visão dele da vida, sabe? Tipo assim, virei Dalai Lama, Aí ele trabalha para esse casal, ele é até convidado para entrar num bando lá de bandidos, ele rejeita a oferta. E aí, nessas andanças, ele se despede do casal, vai atrás da vida dele, ele encontra de novo um bando cometendo injustiça com um casal de velhinhos, alguma coisa assim.
E aí ele fala, bem, agora eu vou me redimir também. Ele enfrenta o bando inteiro, ele mata o líder do bando, que é o Joãozinho Bem, e depois ele morre. Então é como se fosse é como se ele tivesse se redimido, né, dos pecados dele. Fazendo uma análise, né, ele fala aspectos do homem brasileiro, esse homem interiorano, do sertão de Minas Gerais, ali que é bem no centro do Brasil, né? Ele traz uma linguagem popular e ele traz assuntos humanos e universais, né? Traição, amor, questão dos animais falarem, inclusive, que isso é interessantíssimo, né? Que isso é da ordem da fábula, né? Então ele trabalha com assuntos universais, essa pluralidade, essa diversidade humana psicológica, porque cada um é de um jeito, então ele trata isso de várias maneiras. São vários homens, várias mulheres, várias situações. Podem dialogar com cortiço em alguns momentos, tá? Então algumas características das personagens mais animalizadas podem dialogar com cortiço, porque são pessoas do sertão, bababá. Pode essa questão do sertão como um lugar, né? Essa magia de alguns lugares pode dialogar com Mayombe do Pepe Tela e também alguns contos ali, alguns detalhes. Pode dialogar com Vidas Secas do Graciliano e também com Capitães da Areia do Jorge Amado, tá? Convido vocês a lerem essa obra, que ela é muito interessante mesmo, pelo menos eu dei muitas risadas, espero que vocês gostem também. Gente, muito obrigada a vocês pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo especial de livros e obras do vestibular. Muito obrigada, um beijo grande, tchau, tchau.